Meus caros, vou desenvolver uma reflexão aqui, até anotei na minha cadernetinha aqui, que é sobre a questão da escola e o retorno às aulas. Saiu um texto na Folha de São Paulo, na parte de tendências e debates, do autor José Rui Lozano, em que ele fala que a escola já não pode ser mais mera transmissora de conhecimentos. Não há novidade alguma em relação a essa ideia do autor. Porém, todavia, entretanto, se faz necessário pensar exatamente o que ele escreveu. O ponto fundamental do texto do autor é o seguinte: de que adianta, em tempos de ensino remoto, a escola se portar como mera transmissora de conhecimentos? De maneira bem geral, ele vai dizer que a escola está fazendo o mesmo papel quando fazia de maneira presencial. É necessário reorganizar a forma do ensino. Como vocês bem sabem, o ensino nosso, a nossa estrutura educacional, eu já fiz uma live lá com o professor Ítalo Colares de Oliveira, é uma estrutura do século XVI, em que há o professor no palco, fala e transmite para os outros. É a pedagogia do oprimido, a pedagogia bancária. Por que bancária? Eu pego um saber, vou e deposito para o outro. Qual é a novidade disso? A novidade, nos tempos pandêmicos, é que faz a mesma coisa, mas o aparelho em si mudou, mas a forma é a mesma. Esse é o ponto nevrálgico, o ponto central. Não se mudou. Então, se não mudou, que educação será essa? Que novo normal é esse? Aliás, esse termo novo normal é bem questionável e é necessário pensar sobre isso aí, porque vocês sabem que a história é um eterno retorno do mesmo. Ou seja, determinados fatos que acontecem anteriormente, eles voltam para o presente com algumas mudanças, mas essencialmente é o mesmo. Basta pesquisar aí na internet, em 1918, a gripe espanhola e algumas alterações que houveram, mas de grosso modo os hábitos das pessoas em relação ao uso de máscaras de isolamento social era o mesmo. Mas não é porque era basicamente o mesmo que a sociedade está no mesmo tempo, não. Os tempos são outros. Mas a escola, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, ela sofreu pequenas alterações no sentido de se manter a escola brasileira fiel a essa estruturação de forma de ensino. Ou seja, não há novidade alguma. A questão central dessa pandemia e que está cada vez mais exposta para nós educadores vermos é o seguinte: a profunda desigualdade que há em relação às classes sociais. E nesse sentido, é muito interessante que a gente resgate os clássicos. Os clássicos, eles são importantíssimos para entendermos o presente. Importantes para entender, mas não para aplicar como se fosse uma ferramenta que eu faça um determinado uso. O clássico é importante, ele é uma formação do passado que serve de compreensão para o presente, que todavia, entretanto, nos auxilia para uma compreensão maior de mundo. Não vamos fazer leituras erradas no sentido de pegar um autor de um determinado contexto histórico, aplicá-lo ao século XXI, achar que trata-se do mesmo tempo. Não são. São tempos completamente diferentes. O que estamos querendo, que eu quero mostrar aqui é que a escola em si, com essas poucas alterações, a estrutura dela é a mesma. Mas a questão para entender esse novo normal, sem dúvida é necessário entender as estruturas das classes sociais. Sem isso,
não é possível entender o Brasil. Meu professor de filosofia, chamado Silvio Rosa Filho, ele disse que o Brasil não é para principiantes. A sua compreensão exige uma leitura muito aprofundada. Não estou falando de leitura somente de livros, mas leitura de mundo, percepção, atenção, no sentido de observar o que está ao seu redor. Ou, utilizando uma metáfora do Raduan Assar, que é abrir o livrão do mundo e observar. Eduardo Marinho faz muito isso nos seus comentários, na live que ele fez conosco anteriormente, deixou de maneira bem evidente. Qual é a fratura exposta que a educação nos deixou? Desigualdades em relação ao acesso de conteúdo, desigualdades sociais, políticas, civis e, sobretudo, econômicas. Uma pessoa que não consegue comer sequer, que depende de auxílios para sobreviver, como essa pessoa vai ter disposição para o estudo? Como essas crianças vão ter organização social e familiar e ambiente para isso? No livro A Elite do Atraso da Escravidão a Bolsonaro, Gessé de Souza deixa de maneira bem clara isso, que as famílias mais pobres elas não têm nem sequer a organização familiar e a disposição para a reflexão, no sentido de você sentar, pegar o livro, ter um ambiente para estudar de maneira tranquila. Por quê? Porque não há um espaço físico. Não há momento de aquietação do espírito para o estudo. Não há momento de reflexão. O que há é a busca desenfreada pela mera sobrevivência. Então, logicamente, que essas famílias vão ter um certo atraso educacional. E a pandemia impulsionou este atraso. Isso é bem evidente. As escolas particulares mais bem preparadas, elas conseguem fazer de fato um ensino remoto. As escolas públicas menos estruturadas, nós professores fazemos um esforço imenso para atender todas as famílias, seja na sua diversidade e na adversidade, mas o ensino, tal como o autor fala, basicamente é o mesmo, é uma mera transmissão de conhecimento. Então, partindo desse texto aqui, que eu sugiro que depois vocês se atentem e leiam na Folha de São Paulo, é necessário rever a educação, a sua forma de ensino. Um elemento importante que eu acho que faltou detalhar aqui é o seguinte: se a escola é o campo único e exclusivo de experiências e trocas de saberes, que a experiência é uma troca de saber, isso está completamente ausente agora, neste momento, como que poderia se estruturar a escola basicamente nisso? O autor ele coloca que se o professor continua fazendo a sua mera transmissão de conhecimento, por que eu preciso ir para a escola? Aqui eu creio que há um erro, porque, como eu disse, a escola é um local de experiências, de trocas. E muitas vezes nessas trocas de experiências há trocas incríveis de saberes, às vezes distintos e que se unem, e naquela relação de um com o outro, do eu com tu, constrói-se um novo saber. Vejam só que interessante, isso se perdeu. Porém, todavia, entretanto, se voltar à escola hoje, como ela voltará? Será este novo normal? Novo entre aspas, porque volta-se para o passado e continua-se a mesma estrutura. E as desigualdades existentes? Onde elas vão parar? Vão continuar escamoteadas após este processo de fratura exposta? A este respeito, é preciso que vocês entendam o seguinte: Paulo Freire já havia escrito há muitos anos que a escola sozinha não transforma nada.
e que para entender as transformações e tudo o que acontece dentro da escola, é preciso que entendamos o movimento da história e a sociedade como um todo. E isso não está sendo feito. Estamos olhando a escola de maneira isolada, inclusive até para fazer critérios de retorno, analisando o vírus de maneira errônea. O vírus é um fenômeno político. Ele é fruto das relações capitalistas, na qual todo objeto se transforma em mercadoria e que, portanto, se transforma em dinheiro e que, portanto, transforma-se em valor e movimento. Ou seja, ele vai entrar nas esferas de circulação e transformar-se em dinheiro. Esta é a busca, esta é a causa da pandemia que muitos não falam e a entendem como um fenômeno meramente biológico. Não é. Entendendo isso, o nosso olhar sobre a escola, sobre as relações, sobre o aprendizado do sujeito vai mudar. Talvez isso seja o fato mais interessante que faltou no texto do autor, aqui na Folha de São Paulo, e que era necessário fazer esse desdobramento para uma compreensão maior dos seus leitores. Mas é uma boa intenção e que nos serve de um ponto de partida de reflexão para entender de que maneira a escola está estruturada e como ela vai responder a essas ações da plena pandemia e que está cada dia mais chegando à próxima onda, segunda onda, vamos dizer assim. Vejam só aqui o que é interessante que ele coloca. A escola não pode mais se estruturar como mera transmissora de conteúdo. Ou seja, o professor ficar só transferindo conteúdo para o outro. Ele fala um pouco que foi provado que, mesmo dessa maneira, o ensino ocorrendo, as crianças ainda estão, de certo sentido, dadas as medidas de inúmeras individualidades, estão conseguindo aprender determinados conteúdos e que a presença física até é questionável. Nesse ponto dá para entender que é questionável por conta que as redes sociais, a internet, ela dispõe de milhares de conteúdos semelhantes ao que o professor falou. Então, por que eu preciso ir para a escola? Esse é o questionamento que o autor coloca. Se eu tenho o mundo ao meu dispor, por que eu vou? Novamente, eu volto no que falta. A questão da experiência humana. A questão da troca de saber. Isso é importantíssimo. A questão é, qual é a chave? Como aliar como aliar a experiência humana, as trocas de saberes, com essa nova modalidade de ensino que estão postas e que nos provocam de ensinar de outra maneira. Mas será que haverá essa troca de metodologia de ensino que as pessoas vão conseguir fazer uma nova forma de estudo? E de que adianta pensar a escola numa nova estrutura de ensino achando que isso seria a solução? É preciso pensar a sociedade como um todo. Pensar o objeto isolado em si é um grande erro fundamental de qualquer análise. É necessário olhar o universal e o particular e fazer uma relação entre os dois interativa, uma relação dialética, como a filosofia fala, no sentido de chegar numa síntese, fazendo um processo de antítese, processo de tese, antítese e síntese, esse movimento dialético de interação constante. Sem isso, não vamos entender nada, vamos ficar fazendo discursos vazios como se a escola fosse a salvadora da pátria. E a gente sabe que não é. A questão que ficou colocada
na escola é uma fratura exposta há muitos e muitos anos no nosso país. Qual é a questão exposta? A desigualdade, as inúmeras desigualdades econômicas, sociais, políticas, civis e vou dizer até psíquicas. Porque se a pessoa não tem condições financeiras de organizar a vida e a casa, por exemplo, também não tem uma estrutura para a quietação do espírito, no sentido de acalmar, preparar um ambiente para o estudo, que desenvolvimento educacional esse sujeito vai ter? Antes de pensar qualquer coisa sobre determinados objetos, é necessário olhar o todo. E a partir do todo especificar a parte e analisar este ponto específico com o todo. Agora, analisar o objeto de maneira isolada em si é um profundo erro e que o autor parece pecar nisso aí. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. O seguinte, nós estamos chegando à marca de 600 inscritos. A nossa meta é alcançar 1000. Então, peço para você, ajude o canal a chegar a essa marca. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo, não somente para a gente alcançar, não somente para alcançarmos a marca de 1000, mas para construirmos um coletivo junto com outros canais de conteúdos críticos e reflexivos. Só assim a sociedade avança, sendo mais inteligente. Estamos elaborando o curso A Cidadania no Brasil, da escravidão à democracia. Logo, logo estará disponível. Temos bastante novidades. Estamos fazendo as lives de quarta e domingo. Essas datas elas vão ser alteradas, logo mais avisaremos. Porém, vamos manter nesses 2 dias da semana, com diversos autores de diversos pontos de vista, com vários temas, filosofia, literatura, psicanálise, história, de modo que você pense o mundo de uma maneira mais diversa e que você tenha mecanismos de ferramentas metodológicas e narrativas para olhar o mundo de uma maneira mais diversa. É assim que se constrói uma consciência crítica reflexiva. Tá certo? Então, o recado hoje é esse. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para frente. Sigamos, tá? Um abraço e até mais.